Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre E-Social Web Prolabore. Prolabore para quem ganha um salário mínimo, para quem retira um salário mínimo. Prolabore é uma retirada do sócio onde ele tem INSS e imposto de renda. Existem alguns tipos de cadastro de diretor, geralmente se usa o cadastro de empresário, ok? Então vou mostrar para vocês o passo a passo desse cadastro e como é que isso fica no E-Social Web, ok? O E-Social Web teve algumas alterações e aí a gente vai fazer esse cadastro novamente passo a passo, baseado no salário mínimo, ok? Mas antes eu quero falar para vocês sobre o nosso curso de especialista em departamento pessoal, um curso totalmente online de 160 horas em 3 módulos, teórico e prático, informatizado e e-social. Teórico e prático você é inserido no contexto das rotinas do departamento pessoal, na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal. Você responde questionários. Na parte prática do teórico e prático, você começa a fazer os cálculos de folha de pagamento, férias, rescisão, cálculos simples, cálculos mais complexos, todos seguindo passo a passo uma didática que realmente faz com que você aprenda os processos com segurança. Todos os exercícios que são feitos dentro dessa plataforma são corrigidos por mim e eu dou feedback aos alunos e oportunidades que eles refaçam os exercícios quantas vezes eles precisarem, ok? Depois nós vamos para o módulo informatizado, onde você tem uma plataforma de folha web para que você cadastre uma empresa, cadastre seus funcionários e faça seus processos usando o sistema de folha. Ou seja, você pratica tudo que você aprendeu no teórico e prático lá no módulo informatizado. E por último, você tem o módulo do E-Social, onde você entende a teoria do E-Social e entende a prática, ok? Então esse curso é feito para você que já atua na área e quer também entrar na área de pessoal. E não é só isso, hein, pessoal? Nós temos nosso grupo de alunos no Telegram, onde você vai ser inserido nesse grupo e você pode tirar suas dúvidas no dia a dia, mesmo depois que você terminar o curso, mesmo os ex-alunos estão nesse grupo e a gente dá aquele apoio que você precisa no dia a dia para fazer os seus processos com segurança, ok? Então, vem estudar com a gente na Staff Cursos, ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar a falar de E-Social Web Prolabore com salário mínimo, ok, pessoal? Vamos aqui acessar o nosso ambiente no E-Social. Vamos acessar o nosso ambiente. Eu vou entrar no E-Social com o meu certificado digital. Vou acessar uma das nossas empresas aqui do grupo Staff Business para a gente fazer uma simulação, ok? A forma mais fácil de você aprender é realmente vendo como é que as coisas acontecem e praticando, ok? Isso é uma didática que nós já temos na Staff Cursos e que comprovadamente funciona, ok? Temos mais de 10 mil alunos já formados aí ao longo de 20 anos de história como profissional na área de treinamentos, ok? Então, certificado, vou acessar com o meu certificado de pessoa física. Vou escolher aqui a minha empresa, responsável no CNPJ 10.342.248.1000, ao contrário, 94. Eu ainda não existo na minha empresa, ok? Essa minha empresa aqui está sem trabalhador. Não existe trabalhador e também não existe ainda Prolabore, ok? Ó. Inicialmente nós vamos fazer um teste em uma empresa que não é do Simples, ok? Aqui no meu cadastro de empresa está aqui, ó. Pessoa jurídica em geral. A questão de estar no Simples é uma questão de perfil. A sua empresa precisa ter as atividades que as tabelas do Simples listam, que lhe permitem entrar no Simples, ok? E você tem duas situações. Está no CNAE, que estão previstos nos anexos 1, 2 e 3,
ou estar no CNAE que está previsto no anexo 4. Você pode estar previsto nos dois grupos, ok? E aí você vai ter atividades concomitantes. Mas não é o nosso assunto do Simples agora. Nós vamos falar sobre empresas que não estão no Simples, que não podem aderir ao Simples e que têm um Prolabore, ok? E aí tem que recolher, tem que fazer o Prolabore normalmente e vai ter INSS do trabalhador sem vínculo, que é o Prolabore, que é o sócio, não é? E vai ter INSS patronal, ok? Vamos fazer aqui manualmente para a gente aprender juntos como fazer esse cadastro. Primeira coisa, vou cadastrar o empresário. Vou colocar aqui eu mesmo, 668-338-17553, ok, pessoal? Não existe, então vou incluí-lo. Cadastrar. Vou colocar aqui meu CPF, ó. Minha data de nascimento. 1973, estou com essa cara de garoto, mas eu já tenho 48 anos, ok? Então, um cara de 18, mas com 48. Minha data de início aqui, vou colocar minha data de início 1/1 vou botar 1/7 aqui, de 2007. Para você entender que essa data aqui é a data que eu comecei a ter Prolabore na minha empresa, lá ainda na Cefip, ou até antes da Cefip. A Cefip é de 99, eu posso estar pagando Prolabore desde 1990 na minha empresa, quando ela foi criada, se for o caso. Então, a data de início é a mesma data que já consta nos seus recolhimentos de Prolabore lá atrás. Não é a data de início de envio no E-Social. Lembrando para vocês novamente, o E-Social nada mais é do que uma mudança de forma de transmissão das mesmas declarações que você já fazia. O E-Social não criou nenhuma nova obrigação tributária. Ele é simplesmente uma nova forma de declarar o que você já declarava antes. Então fique atento, porque esse cadastro tem que espelhar o que você já faz na sua folha, ok? Então, início de trabalhador sem vínculo empregatício, ok? Vamos lá, aqui início do trabalhador sem vínculo empregatício ou cadastramento inicial. Aqui na prática, é se ele está começando depois da obrigação do E-Social, então seria o início. O cadastro inicial é como esse caso aqui, ó, que ele já vem lá de trás, não é? Antes de existir o E-Social, então eu posso colocar aqui um cadastramento inicial do trabalhador sem vínculo. Na prática, os dois vão aceitar essa data retroativa. Eu já testei com os dois e nenhum deles criticou ser antes da obrigação do E-Social. Então, vou colocar aqui o cadastramento inicial para seguir o padrão. Mas eu também procurei no manual e nenhum dos dois fala sobre esse tipo de registro, se é início ou se é cadastramento inicial. Então, o cadastramento inicial seria que eu estou cadastrando ele inicialmente, mas ele já é um vínculo anterior com a minha empresa. Ele já tira Prolabore há algum tempo, ok? Vou deixar esse cadastramento inicial, mas já digo a vocês que as duas opções aqui vão aceitar o cadastro e não vão ter qualquer tipo de crítica no processo, ok? Tipo de categoria, vou escolher aqui a categoria 723, que é o empresário, que é o mais comum, não é? Mas você tem outros tipos, você pode ter aqui o 305, que é um servidor público, né, que está fazendo parte de conselho, o 410, que é trabalhador cedido, que é de um órgão, está em outro e está tendo retirada nesse órgão onde ele está. Você tem aqui o contribuinte individual autônomo em geral, que é o 701. Você tem uma série de trabalhadores aqui sem vínculo, ok? Todos eles são cadastrados da mesma forma, ok? Então, vou colocar aqui o 723, que é o empresário, sócio e membro de conselho de administração. No nosso caso, é mais o empresário da empresa que está tirando o Prolabore. Continuar. Clicar aqui em continuar, ele vai andar para frente, vai abrir outras telas e aqui, ó, observe que você tem a tela de dados cadastrais e dados contratuais, ok? Então,
essas duas abas têm que ser cadastradas. Primeiro eu vou colocar aqui os dados cadastrais, completar sexo masculino, raça negra, estado civil solteiro, instrução, vou colocar aqui a pós-graduação completa, nome social, não é o meu caso, data de nascimento 12/1/73, país, Brasil. Aqui nós temos local da residência, é só colocar o CEP 70.340.906, que ele vai trazer o endereço, ok? Vou botar aqui número 7, são sobrelojas 7 e 8, mas vou colocar número 7, sobrelojas aqui da Staff Cursos em Brasília, Distrito Federal. E aqui, ó, pessoa com deficiência, se quiser informar deficiência, você clica aqui e informa deficiência, ok? Relação de dependentes, se quiser incluir dependentes aqui, principalmente para dedução do imposto de renda, ok? E para outras situações, como salário família, ou que tem incapacidade, você pode cadastrar aqui, ok? Não vou cadastrar porque não é o meu caso. Informações de contato, também, ó, tem telefone e e-mail, se eu quiser colocar. Não faz necessário, não se faz necessário, mas ele tem as opções. Terminada essa aba, eu venho aqui para a próxima aba, que são os dados contratuais. Trouxe aqui já o 723 que eu escolhi. Agora eu venho para a natureza, trabalho urbano, ok? Trabalho urbano. Matrícula, tenho que incluir uma matrícula. Vou botar aqui 005. Tá 001, né? Porque só tem eu. Pronto. E aqui eu preciso colocar um cargo para esse Prolabore. Vou botar aqui diretor. E aqui, diretor. Vou procurar aqui, ó, diretor geral. Ele que faz todos os processos da empresa. Esse cargo aqui é de digitação livre. E esse cargo aqui, ele procura no Prolabore. Então aqui você pode usar o nome que você quiser. Mas aqui você tem que procurar no Prolabore o que corresponda ao que efetivamente o seu Prolabore faz na empresa. Se é o empresário, é o diretor geral, ok? Se quiser incluir o nome de função e um CBO de função, pode incluir, mas não é obrigatório. Todos os campos obrigatórios, ele tem um asterisco aqui do lado vermelho, ok? Informações de remuneração e periodicidade de pagamento. É importante entender que por mais que o seu Prolabore tenha um rendimento mensal, que ele determinou uma retirada mensal, tá? Aquela retirada não precisa ser constante. Ele pode decidir que esse mês ele vai tirar 1.100, que é o salário mínimo, no outro mês ele vai tirar 1.500. Muitas pessoas falam assim, o Prolabore não pode ter 13º. Olha, 13º salário propriamente dito é uma verba do empregado com relação de vínculo empregatício, mas você pode simular uma situação parecida no Prolabore. Você pode colocar para ele fazer uma retirada maior em dezembro. Em vez de tirar 1.100, coloque 2.200. Vai ser a mesma coisa na prática, o financeiro é o mesmo, ok? Mas o 13º salário é um pagamento de trabalhador seletista, empregado que tem vínculo empregatício. No caso do Prolabore, você pode simular a situação, ok? Então, se eu quiser incluir aqui, para eu já ter o valor que ele tira mensalmente, se for constante, eu posso incluir, ok? Lembrando que o E-Social, nesse módulo que nós estamos, que é o Web Geral, ele não é um sistema de folha, ele não vai calcular nada automático. Quem vai calcular processos automáticos de folha, férias e rescisão é o módulo E-Social Web MEI simplificado, E-Social Web Segurado Especial simplificado, e quem já calcula é o E-Social empregado doméstico, empregador doméstico, ok? Esses 3 módulos vão fazer processos de folha, teoricamente. Mas esse aqui, o Web Geral, não. Então, por mais que você coloque aqui que ele tem uma retirada constante, você vai ter que inserir mensalmente os valores na mão lá na folha de pagamento, ok? Eu particularmente não coloco, tá?
Mas se alguém quiser colocar, para ter uma referência de quanto está previsto dele retirar mensalmente, basta incluir aqui a forma, se é mensal, colocar aqui o salário mínimo. Se quiser colocar a descrição, coloca, não há obrigação, ok? Vou tirar aqui porque eu geralmente não coloco, porque eu entendo que o empresário ele pode em alguns momentos querer tirar um pouco mais, e no caso de dezembro também ele pode querer tirar um pouco mais. Ao períodos que ele tira férias, ele pode aumentar o prolabore dele e assim por diante. Tudo isso vai ser prolabore. Ele pode estar simulando uma situação de um terço de férias, uma simulação de 10º, mas tudo isso para efeito tributário, para efeito de pagamento é prolabore, ok? Informações de afastamento, se quiser incluir afastamento do prolabore, pode incluir aqui, ó, sem problemas. Término de contrato, se já tiver a informação do término, você pode colocar aqui. Prolabore da mesma forma que qualquer outro tipo de trabalhador sem vínculo não tem rescisão. Simplesmente ele tem a informação de quando acabou aquela relação de trabalho sem vínculo empregatício, ok? Feito todo esse cadastro, nós vamos salvar. Estamos aqui salvando, ele vai pedir para eu fazer a assinatura, vai baixar aquele arquivo e eu vou fazer a assinatura. Vou assinar e ele deve confirmar o cadastro do meu Prolabore, do meu empresário, aliás, tá? Ó, confirmou o cadastro, tá aqui. Se eu quiser fazer retificação, eu clico aqui em retificar, ok? E aqui você tem os dados contratuais, você tem afastamento e informação do término. Agora vamos lá no processo de folha de pagamento. Gestão da folha, ok? Vou fazer aqui, pessoal, o mês de agosto para pagamento desse Prolabore em 5/9. Por quê? Se eu botar em setembro, ainda não existe outubro. Então, eu tenho que esperar abrir outubro para lançar o pagamento referente àquele recibo de setembro. Então, eu vou fazer agosto porque setembro já existe, ok? Então, vou vir aqui, ó, trabalhadores, remuneração, ele vai aparecer o meu trabalhador sem vínculo aqui, ó, trabalhadores sem vínculo, tá vendo? Apareceu, eu vou informar uma remuneração dele. Importante, como que eu vou informar a remuneração? Eu preciso das rúbricas, ok? Então eu já tenho rúbricas aqui nesse banco, mas vou cadastrar ela de novo para vocês. Vou voltar aqui nos meus cadastros de tabelas. A minha empresa já está cadastrada, não preciso mexer, ok? Cadastrei o meu trabalhador, ele não pediu nem lotação, nem estabelecimento e nem as rúbricas, mas ele vai pedir, ok? Então vou vir aqui e fazer o meu cadastro. Primeiro vou cadastrar um estabelecimento, que é o estabelecimento onde ele está trabalhando, a própria matriz. Vou vir aqui, como o meu já vai existir, eu fiz então a exclusão do meu estabelecimento que já existia, e agora eu vou cadastrar um novo estabelecimento aqui com você. CNPJ, zero sete 2018, o início da minha obrigação. Meu KNAI preponderante 8599604. Desejo incluir informações da alíquota do Jurrat. Vou colocar aqui o Jurrat em branco e o FAP1, porque ele está dando erro no meu Jurrat, porque o Jurrat ele achou, mas não achou o FAP. Então vamos incluir aqui
deixar o GILRAT em branco e o FAP1. Não tem o processo do RAT nem processo do FAP. Então vamos ver. Ele vai buscar a informação do GILRAT que ele já tem e a do FAP ele vai aceitar o meu FAP neutro que eu estou colocando ali. E agora ele aceitou. Então, para essas empresas que estão dando erro no cadastro, ele está puxando o GeoRatio que ele tem no banco de dados e o FAP ele não acha. Então, na hora de botar o FAP, você bota o FAP1, que é o FAP neutro, ok? Para ele não achar o FAP, tem duas situações. Ou você não estava fazendo CFIP, você não tinha movimento, então ele não tinha como analisar o seu FAP, ok? Ou você é do Simples e não tem FAP, ou você é do MEI e não tem FAP. Então, nessas três situações, você vai deixar o GeoRat em branco para ele puxar o que ele já vincula no KNAI e pegar o FAP neutro, ok? Então, cadastrou o meu estabelecimento aqui e vamos para frente. Agora eu vou cadastrar uma lotação tributária, onde esse trabalhador estará lotado. Vou colocar aqui, cadastrar nova. Vou colocar um código 10 aqui, início 7/2018, da validade dessa lotação, tipo de lotação. Então, tipo de lotação 1, classificação de atividade econômica exercida pela pessoa jurídica para fins de atribuição do FPAS. Isso aqui é o próprio departamento interno da empresa, ok? É um departamento, é a própria matriz, não é uma lotação onde a pessoa está prestando serviço num estabelecimento de terceiro, locação de mão de obra e assim por diante. Vou colocar o FPAS da minha empresa, que é o 515, o meu terceiros é o 0115 e o meu código de terceiros suspenso não tem, ok? O meu 0115 é o que eu vou pagar 5,8% sobre a base para o terceiro. SESC, SENAC, SEBRAE, SESC, SENAC, Salário Educação e assim por diante, o SEBRAE, né? E aí, salvar. Ok? Ele vai trazer aqui o meu assinador. Vou clicar nele aqui para abrir. Tá. Vamos ver se ele vai dar tudo certinho. Ok. A minha lotação 10 está cadastrada. Então tá ela aqui, ó, lotação 10, ok? E agora eu vou cadastrar o cargo, eu não preciso, eu já coloquei lá, ele nem me deixa cadastrar cargo, tá vendo? Ele não deixa mais, ele não existe mais essa necessidade, o cargo eu coloquei dentro do cadastro do trabalhador sem vínculo. Função também não, horário também não vai existir mais, tá vendo? E agora só me resta cadastrar as rubricas. Inclusive nos outros vídeos eu falava a rúbrica era um costume, tá? O nome da palavra, a pronúncia dela é rubrica, tá? Um colega professor me corrigiu esses dias no comentário no YouTube e ele tá certo. Eu tenho o costume de pronunciar a palavra rubrica como rúbrica, tá? É um costume, ok? Então, mas está errado, a palavra é rubrica mesmo, tá? Então, vou cadastrar aqui minhas rubricas, cadastrar nova rubrica. Vou incluir as rubricas aqui com o número de 500. 501 vai ser a primeira rubrica, que é a rubrica de pagamento.
cadastrar aqui com o número 501, ok? Vou botar um código aqui novo, um grupo novo. Vou botar o grupo 600. Início da validade 07/2018. Colocar tudo como se eu estivesse cadastrando aqui, baseado no que eu comecei de obrigatoriedade. Vou botar aqui Prolabore. Vou botar aqui, ó. Salário mínimo, só para eu deixar aqui que é dessa aula. Pronto. Natureza da rubrica, você vai escolher o 3508. Ó. Retirada Prolabore, ok? Você tem vários tipos, mas o que você vai escolher é retirada Prolabore, tipo vencimento, provento ou pensão, incidência tributária do INSS. Incide INSS. Ok? Incidência tributária do imposto de renda. Incide imposto de renda. FGTS não vai incidir. E contribuição tributária não incide. Essa tributária aqui, CPRP, ok? Isso aqui é sobre previdência própria, ó, RPPS, regime de previdência própria. Você colocar o mouse aqui em cima, ou residência, ou previdência militar. Teto remuneratório específico, artigo 37? Não. Isso aqui é aquele limite lá dos ministros do STF e tudo mais. Aqui não é o nosso caso. Então tá aqui, ó, Prolabore, salário mínimo. E aí vamos salvar. Aqui, incluí a primeira, foi a rubrica número 500 do grupo 600. Agora eu vou instruir a rubrica do INSS. Cadastrar a 502. 502, 7 de 2018. Grupo existente, o grupo 600. INSS Prolabore. Então vamos lá. Natureza. Natureza 9201. Ok? Pegando aqui da minha tabelinha para não ter que ficar pesquisando. Tipo, desconto. Ok? Incidência 31, no caso do INSS. Incidência por imposto de renda 41, no caso do imposto de renda. Aqui, ó. Incidência do FGTS não tem, 00. A previdência própria também não tem. Esse teto remuneratório também fica não. E aí salvar. Vou fazer a minha assinatura aqui. E aí, cadastrei as minhas duas rubricas, INSS e Prolabore salário mínimo, ok? Agora eu vou lá na folha de pagamento, gestão de folha, no mês 8. Mês 8.
Vou fazer a minha inclusão aqui. Ó, trabalhadores. Clico aqui remuneração devida. Informar a remuneração. Ok? E agora eu vou incluir a rubrica. Categoria ele já trouxe. Lotação. Botei a 10, não foi isso? Aqui, ó, apareceu ela aqui. Tipo CNPJ. Apareceu ela aqui, ó. É o mesmo local de trabalho. E aqui vou incluir, ó, tabela de rubricas, é a tabela 600, é a rubrica 501. Apareceu aqui, ó, vencimento, prolabore e salário mínimo. Essas informações aqui, ó, de quantidade, percentual, elas não são obrigatórias. Você está vendo aqui, ó, que não tem um asterisco, não é? Mas se eu quiser botar aqui, ó, 30 dias de prolabore, apenas informativo, não é? E botar 1.100, eu posso colocar, mas não é obrigatório, até porque o prolabore é um valor fixo, não é? E aí, indicativo de apuração de imposto de renda. Bota aqui, ó. Normal, apuração sobre a folha de pagamento declarada no E-Social. E incluir. Já incluí a rubrica 501. Vou incluir a rubrica de descontos. E aí eu calculei a minha folha do Prolabore e eu sei que esses 11% vão dar R$ 121. Então vou incluir os R$ 121. Ele já trouxe a lotação tributária, ok? E agora eu vou incluir aqui, ó, 502. INSS Prolabore, também mesma coisa, ó, não preciso colocar essas informações, coloque se eu quiser. 121, ok? Normal, apuração sobre a folha, incluir. Ah, a inscrição aqui que eu esqueci, 10, 3, 4, 2, 2, 4, 8, 1, 2, 3, 1, 94. Tá aqui o valor 121, incluir. Pronto. Está incluso aqui o meu Prolabore e o meu INSS do Prolabore. Vou salvar. Pessoal, essa inclusão da remuneração aqui, ela é basicamente, com relação às tabelas do E-Social, ela é a tabela S1200, tá? Que são as remunerações para a base do INSS e FGTS, ok? Quando é empregado, não é? Então, é a tabela S1200. Pronto, está incluso, ó. Chegar aqui e ver remuneração, tá aqui, ó. Tá aqui os valores que eu incluí. Estão aqui os valores que eu incluí. Vou aumentar aqui para vocês, ó. Aí, ó. 1.100 e 1.121, ok? Aumentar muito fica ruim de visualizar. E agora eu vou lá, tá mais um pouquinho aqui. E agora eu vou lá e vou incluir. Importante, importante. Aqui, ó, eu posso fazer o fechamento. Porque, para efeito do imposto de renda, a tabela S1210, que aqui ele chama de pagamento, ó, ela vai estar no período de apuração do mês 9. Esse pagamento aqui, no meu caso, eu não coloco, porque esse Prolabore foi pago em 5 de setembro. Então, ele está no período de apuração de setembro e não de agosto. Então, eu posso efetivamente, se eu quiser, fechar essa folha. Se eu olhar aqui em remuneração que eu cadastrei, eu posso conferir aqui, ó, o meu totalizador. Ok? Então, aqui as informações do que eu fiz, ó. Inclusive, ele comparou aqui, ó, o meu cálculo com o cálculo do E-Social. Então, posso ir lá e fazer o meu fechamento. Vou vir aqui, normalmente, e fechar a minha folha. Encerrar a folha.
Ele vai me fazer umas perguntas aqui. Possui informações relativas à remuneração? Sim, não é? Está aqui. Se eu botar se não, é porque eu não tinha lançado nada. Aí seria uma informação sem movimento. Possui comercialização em produção rural? Não. Contratou por intermédio de sindicato? Não. O servidor, trabalhador avulso, não portuários, né? Possui informação de desoneração da folha? Não. Indicativo de exclusão da apuração da produção rural? Não. Então, posso vir aqui e simplesmente fechar a minha folha, encerrar a minha folha. Ok? Vou assinar. Ok. Vai me dizer aqui que pode demorar um pouquinho, geralmente é rápido. É só eu clicar no anterior e clicar no atual, que ele vai me dar aqui que está fechado e me dar aqui os totalizadores. Ó. Totalizador, contribuição previdenciária. Ó, calculou meu patronal, tá vendo? Então ele colocou o valor que desconta do trabalhador e os 20% do patronal. Ó. Se eu fosse uma empresa do Simples ou o MEI, do Simples, nos anexos de 1 a 3, não teria o patronal. Se fosse o MEI, esse patronal seria de 3%, ok? Então, é só você se atentar. Na hora que você fechar, ele vai te espelhar aqui se você tem patronal, se você não tem. Se você tem, você consegue ver o percentual, ok? Isso aqui ele faz da folha toda. A gente cadastrou só um, mas a sua folha de pagamento todinha, ele vai aparecer aqui esse totalizador. Lembrando que o seu sistema de folha recebe, para quem faz o web service, ele recebe esses totalizadores pelas tabelas 5000. E lá no seu sistema de folha você consegue visualizar a mesma coisa que eu estou vendo aqui. Ok? Mas quem quiser entrar no Social Web para verificar depois de fechado, vai ver a mesma coisa. Então vamos lá agora no mês 9, fazer o lançamento do mês 9. Eu tenho que pegar uma informação aqui com relação a essa remuneração, que é esse cara aqui, ó. Número do demonstrativo, tá vendo? Esse número do demonstrativo, ele vai mudando conforme os meses. E esse número eu vou precisar lá no imposto de renda para linkar a esse pagamento, ok? Então vamos lá. O demonstrativo é o 001. Então vamos lá no pagamento do mês, no período do mês de setembro. Está aqui, está aberto. E aqui eu vou incluir apenas o pagamento. Informar pagamento. Nessa informação do pagamento, aqui eu informo o líquido da minha folha, ok? Pagamento de remuneração conforme apurado no S1200, que é o que eu indiquei lá, ok? Data do pagamento, 5/9/2021. Competência, 08/2021, ok? Identificador é o 001, que é o demonstrativo. E valor, esse valor, ele é o líquido da minha folha. Então, como eu tive, vou botar minha calculadora aqui, não é? Como eu tive 1.100 de Prolabore, menos 121 de INSS, então 979. Vou incluir aqui. Ok? E vou clicar em incluir. Ele incluiu. E incluir novamente. Se eu quiser incluir o detalhamento. Esse detalhamento aqui, pessoal, ele está dando erro, tá? Eu vou tentar incluir ele aqui, mas ele está dando erro para você incluir o valor quando desconta. Mas no nosso caso não teve desconto de imposto de renda, então estou declarando só a remuneração, tá? Mas se eu fosse incluir, ele ia aparecer aqui, ó, a opção de inclusão, tá vendo? Ó? Mas ele está dando um erro, ó. Esse erro está dando constantemente, então eu vou apenas salvar. Salvar, baixei aqui a assinatura.
Aí, vou assinar. E aí, ele cadastrou com sucesso. Ó. Eu preciso no pagamento apenas a informação da vinculação na S1210, ok? Eu não preciso incluir o detalhamento do imposto. Lembre-se que lá eu informei no S1200 a base do imposto de renda e aqui eu informei o líquido. Então ele vai fazer a apuração e chegar no imposto de renda. O detalhamento é uma opção, tá? Aqui ele não teve nenhum impacto na minha declaração, tá? Tanto que ele me dá a opção de incluir. Se eu não incluir, ele salvou do mesmo jeito, tá? Então não se preocupe com aquele erro que está dando, pode salvar apenas a informação que ele permitiu, que é a data de pagamento daquela remuneração que estava lá no mês 8, eu coloquei que foi pago no mês 9, para ele apurar um imposto, tá? Eu tenho que ter essa declaração, porque ele tem que saber quando que eu paguei aquele prolabore. Lembrando que o imposto de renda ele não é por competência, ele é por data de pagamento. Então, o imposto de renda sobre aquele prolabore do mês 8, ele foi apurado em setembro e eu tenho até 20 de outubro para pagar, ok? Então, está aqui ó, a minha informação do prolabore, ok? E eu não vou fazer o fechamento porque depois você vai lançar o mês 8, o mês 9 aqui, pagando no mês 10. E aí sim você fecha com as duas remunerações, a devida e a de pagamento. Ok? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até a próxima e um abraço. E lembre-se, a Staff Cursos tem um curso pronto para você atuar com segurança no mercado de trabalho, ok? Tem um curso ideal para você entrar no mercado de trabalho na área de departamento pessoal com segurança e com o apoio que você precisa. Um abraço a todos e até a próxima.